Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje a gente vai estar dando continuidade à série de vídeos sobre Firebase. A gente vai estar atualizando os dados extras do nosso usuário conectado. Enfim, se você não viu os outros vídeos ainda, é importante que você veja esse vídeo aqui. Primeiro veja o vídeo 1, depois o vídeo 2, porque senão você não vai entender o que a gente vai estar fazendo agora. E, enfim, se cadastre aí na lista de e-mails para você receber o conteúdo exclusivo do blog. Aqui está a nossa estrutura hoje, né? Que nós temos o nodo sendo, a raiz do nodo sendo, enfim, users, e depois de cada user, o ID dele, que a gente consegue adquirir na hora que ele realiza o login, o cadastro, né? O Sign Up. Tá? No primeiro vídeo eu explico isso. E depois a gente coloca o e-mail e o nome. Só que o e-mail ele só vai ser alterado, né? O nosso dado extra hoje mesmo é somente o nome. O e-mail somente vai ser alterado quando a gente alterar o login, né? Que vai ser um vídeo vai ser um próximo vídeo que a gente altera o login e password, que é uma maneira totalmente diferente do que a gente vai estar fazendo aqui hoje. E então o nosso dado esse é o nome, e a gente tem que arrumar um jeito de alterar o nome sem acabar removendo o e-mail, enfim, qualquer outro dado necessário. E atualizar o nome somente do usuário que está conectado, referente ao ID, né, dele. Aqui está a página de como salvar dados no Firebase. Aqui está a página que eu já vou te adiantando antes de eu apresentar o vídeo, de como trabalhar com o nosso... O modelo que a gente está trabalhando de login é o do Firebase e-mail password, né? Essa página aqui mostra como trabalhar com esse modelo, incluindo alterar, né? Alterar o password, remover o usuário e alterar o e-mail. Então, se você já quiser ir adiantando, está aqui a página que tem um conteúdo. Voltando, vamos para o nosso projeto. Temos aqui nosso update activity, que não tem nada demais, ok? Tem a inicialização do toolbar. E aí sim a gente tem um resume, a alteração do title do toolbar para ficar com o nome da activity. A gente pega a referência ao name, né, que é um autocomplete test view que está dentro do content do update, no XML, que é esse camarada aqui, que é muito similar ao que a gente fez no primeiro vídeo, com a área de login, né, de login e de sign up. E aí sim a gente tem a criação de um objeto user, que a gente vai utilizar alguns métodos que a gente vai estar vinculando ele, colocando nele, para estar atualizando, né, além de atualizando os dados no Firebase, além de estar colocando o dado de name, né, o nome, no nosso user, para logo depois estar atualizando. Esse update aqui vai ser o método que vai ser utilizado, vinculado ao listener, okay, de clique do nosso button. Que é esse camarada aqui, e se eu não me engano ele já está aqui, ó, onClick update, ok? Então, beleza. Aqui está nosso user, que está exatamente como nas outras aulas, incluindo, né, o ignore do ID e password, para a gente não ter problema na hora de utilizar o objeto user diretamente em setValue, esse camarada aqui, ok? Então, show de bola. Aqui está a nossa app hoje, eu vou só remover aqui, para a gente depois já rodar diretamente a nova versão. Primeira coisa que a gente precisa, quando a gente vem aqui no login, a gente não consegue, do jeito que está hoje, a gente não consegue acessar exatamente esses dados aqui, ó. Por exemplo, imagine que o user TM está conectado, a gente não consegue acessar esses dados aqui porque a gente tem, na verdade, a identificação do token dele. O token é referente ao login, o login não está vinculado a nada aqui. Aliás, o login deixa você acessar tudo, mas isso, em específico a gente não tem nenhum dado que consegue capturar, por exemplo, somente o TM. Na verdade, a gente poderia fazer, né, por causa do e-mail, que o e-mail sempre vai ser único, mas a gente vai ter que fazer uma falta muito grande. A minha ideia é, vamos salvar esse token aqui, esse ID, perdão, no nosso share preference, igualmente a gente está fazendo com o token. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o nosso login activity. Volto a dizer, você vai ter que assistir as outras videoaulas para você entender o que a gente vai estar fazendo aqui. Então, a gente tem aqui um save token e aqui também save token. Se você voltar aqui no sign up, você vai ver que a gente utiliza aquele ID, né? Da onde a gente pega esse ID aqui? Ele é um ID vinculado ao login do usuário, que é retornado logo quando a gente cria o login. E está aqui ele, ó, como é que a gente o acessa. E tem como a gente acessar ele aqui também. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte, antes de ter o método, a gente vai criá-lo aqui, ó. Save ID, ok? SP, esse sufixo SP na nossa lógica de negócio, ele sempre vai significar share preference. Então o developer que pegar nosso código vai entender que é share preference sempre, tem um share preference envolvido. Então, consequentemente, tem um context entrando. Pelo menos um parâmetro vai ter, que é o contexto, né, da activity ou do fragment, enfim, que vai estar entrando, sempre da activity, perdão. E aqui é get of o ID, que é exatamente o mesmo ID. A gente só copia aqui e coloca aqui também. Porque com esse ID, no nosso share preference, a gente consegue acessar sempre os dados extras, né, específicos do user que está conectado. Hoje são só nome e e-mail, né, mais precisamente nome, que a gente pode alterar.
Mas mais pra frente com o chat vai ser as mensagens dele, por aí vai, certo? Então, agora a gente já tem um ID, só a gente não tem um método ainda. A gente volta aqui em user e vamos criar esse método baseado nesses dois métodos aqui. A gente precisa de um save e de um retrieve. Então já deixa aqui junto com os dados de ID. Ok? E aí eu vou dar um Ctrl R. E onde tiver token, eu vou colocar ID. E token ID. Aqui a gente vai criar um outro camarada, uma outra constante. Vai ser ID. ID. Show de bola. O save está ok, só que a gente não vai ter esse get ID SP. A gente vai trabalhar com outra maneira, outra lógica no nosso outra lógica não, né? Um padrão nosso nesse projeto que vai ser quando tiver retrieve, o que significa que aqui também. Quando tiver retrieve, significa que o dado que a gente vai estar recuperando, ele vai entrar dentro de um atributo do objeto. No nosso caso vai ser ID. Então ele pode ser private. Né? Quem está do lado de fora não acessa ele. Private. IDSP. E aí sim a gente vai fazer o seguinte. Não pode ser private, perdão. Tem que ser public. Ele vai ser chamado, né, do lado de fora. Se a gente tiver necessidade de colocar private, a gente volta aqui e coloca private. Mas ele pode ser chamado também do lado de fora dessa classe aqui. Então deixa retrieve IDSP. Pega aqui this ID, recebe o ID. A princípio deixa public, tira o retorno, coloca void. Aliás, a princípio deixa, quase que eu errei aqui, se a gente seguir os padrões de implementação, deixa private. Se a gente precisar dele fora, aí a gente volta e corrige o tipo de acesso. Então, quanto mais restrito, melhor para a gente refatorar depois, futuramente, o código. Esse daqui realmente vai ter que ser public. Então esse daqui fica private e toda vez no nosso código agora que tiver retrieve, quer dizer que a gente vai preencher o dado, né? Nessa forma aqui, vai preencher o dado retrieve SP, vindo de um SP, né, de um shared reference, no nosso atributo. A gente não vai devolver o dado igual é um get. Bom, até aí tudo bem, né? Agora a gente tem a forma de salvar e a forma de recuperar o nosso ID. Então volta aqui em login. Aqui está tudo ok agora, está salvando os dados. E vamos para o nosso update. Aqui a gente não vai precisar mais de mexer, então pode fechar. O user deixa aí aberto. Sign-up também não vamos alterar, pode fechar. Voltamos para o update. Né? O que acontece no update? Quando a gente entra aqui, vamos rodar, vamos voltar aqui, sem precisar de desinstalar, nosso chat. Vai carregar alguns dados. E a gente vem atualizar. Quando a gente entra em atualizar, tem que aparecer o nome que já existe. Como a gente vai estar atualizando só o nome, e a gente está com o usuário TM conectado, teria que aparecer esse nome aqui. E ainda não aparece. Qual a problemática de pegar o nome do Firebase? Essa obtenção de dados do Firebase é assíncrona. Então a gente vai ter que ter um dado, né, um método em user que vai permitir que a gente faça isso. Então a gente vem em user e vamos criar um método chamado, colocar tipo de acesso public, void, ok? Poderíamos utilizar N formas para recuperar esses dados. Então a gente vai utilizar uma maneira bem mais simples. Vou colocar aqui context data db. Ele vai pegar todos os dados extras do usuário. E aí a gente vai ter esse mesmo código. Ok? E aí, como visto no vídeo anterior, a gente tem uma forma de obter dados que ela é chamada apenas uma vez. O listener é chamado apenas uma vez. Que é, pega o Firebase, add listener for single value event. E aí a gente coloca o new value event listener. Qual é a parte ruim aqui, né? Essa chamada é assíncrona. A gente vai ter que utilizar alguma forma de enviar esse dado para a nossa update activity. E do jeito que está aqui, tem como fazer? Tem, com o event bus, por exemplo, mas é muito ruim. Então a gente vai fazer o seguinte, esse camada aqui é uma interface. A gente volta em update activity e ele vai implementar essa interface. Implements
value listener. Vamos implementar os métodos obrigatórios. Opa. São dois que não condizem muito com o nosso contexto, que é a recuperação de dados, né? Ele está colocando data change, mas enfim, esse cancel a gente não vai utilizar, então pode deixar ele vazio. E aqui o que a gente vai fazer é, primeiro, esse camarada vai ter um contexto entrando, context, ok? Aqui, para a gente poder recuperar o dado corretamente, a gente tem que ter esse ID preenchido. Aqui no Activity, a gente não tem esse ID ainda recuperado, né? O ID do usuário que está conectado. Então a gente vai vir aqui e vai recuperar ele do nosso share preferência, chamando o nosso retrieve SP, que precisa do nosso context. E agora a pergunta é, como é que a gente vai utilizar o listening? Porque a gente tem um context, o nosso context, ele implementa essa interface. Então a gente pode facilmente colocar um cast, value, event listener, para o nosso context. E aí, quando o resultado estiver liberado, ele vai vir para o nosso método onDataChange, se não tiver nenhum problema que vai vir para cá, a gente não está fazendo nada, porque nessa lógica de negócio não é necessário. Chegando aqui, o nosso user, ele está adaptado, como eu falei no primeiro vídeo, da maneira correta para poder realizar o passe e o onPasse para o Firebase e do Firebase. Como ele está adaptado? Primeiro, a gente está ignorando os dados que a gente não quer pegar ou obter, enfim, que é ID, password, ok? No caso, não quer pegar e obter do nosso objeto, do nosso modelo de classe, que é user, ok? E os dados que a gente precisa é name e e-mail. Eles têm aqui, a gente tem o construtor vazio, que é o que o Firebase solicita, e temos os getters, ele solicita só os getters, dos nossos atributos que a gente quer mapear na nossa base, né? No nosso nodo, que é e-mail e name. Então tá tudo certinho, como explicado no primeiro vídeo. Então a gente vai fazer o seguinte, volta aqui, e os dados que são excelentes desse camarada, pegue user, não, bota só um U, data, snapshot, get value, e passa o modelo de classe, que é user.class. Show de bola. O que a gente está fazendo agora é, passa o nosso contexto, que tem que implementar um value event listener, que o resultado depois vai voltar para o nosso contexto. Chegando em user, a gente pode preencher o nosso name, porque o nosso name está vazio. Então aqui set test, como a gente está alterando só o name, o ponto get name. Agora, quando a gente abrir, mesmo que demore um pouco, ele vai apresentar um nome para a gente, ok? Note que o Firebase ele tem uma tecnologia para trabalhar offline, né? Ele guarda seus dados também offline. Então, pode ser que demore, mas pode ser que seja muito rápido mesmo que você esteja sem conexão. Isso aí vai depender do que você fez anteriormente para ter seus dados em cache locais, ok? Então, a princípio vamos trabalhar com conexão, porque a gente não chegou na fase de falar das habilidades do Firebase, né, das possibilidades do Firebase trabalhando offline. Então, vamos trabalhar dessa forma que está tudo ok. Vamos preencher o name, dessa forma que já está funcionando. Vamos voltar ao user e context.db, a gente não está chamando esse cara ainda. Né? Public, context.db, pega o Firebase, users, pega o ID, depois a gente ter dado um retrieve, a gente vai ter que realizar a conexão novamente, a gente poder pegar o ID do usuário, que nessa conexão ativa aqui ele não está com o ID ainda, e aí sim a gente coloca o listening, que vai trabalhar apenas uma vez, lembrando que na primeira vez eles são sempre disparados, vai pegar nossos dados, okay, todos os nossos dados desse nodo aqui, e a gente vai colocar lá no nosso update. Vamos chamar esse camarada aqui agora, né, logo abaixo do user aqui, ó, no init. User, ok, não preciso do context, porque eu coloquei aqui direto. Aqui é só this. Show de bola, agora a gente tem que atualizar, né, que seria basicamente, depois que chamou esse nome, chamar um método update. Nós vamos voltar aqui e vamos criar esse método update que vai ter como base esse save. A gente poderia utilizar o save para não repetir o código? Sim, mas aí se outro programador vir mexer no nosso código, ele vai ver um save que está sendo utilizado para salvar e para atualizar. Isso pode ser ruim. E tem como evitar o código, evitar a repetição de código, sem precisar de reutilizar o método save. Chegamos em update, recuperamos, né, o
o acesso ao nodo correto, vamos fazer a mesma coisa aqui por segurança, vamos dar o retrieve, mas a gente vai ter que colocar um contexto entrando aqui novamente, sem problema, só por segurança, para a gente não precisar de realizar o retrieve e colocar ele como public, para ser chamado do lado de fora. Update, db, retrieve, context, coloca o context aqui novamente. E agora a gente vai utilizar um método para... Olha só, vamos voltar aqui para entender. Os únicos dados que a gente pode alterar que são extras seriam name, e-mail e name. Só que e-mail, na nossa lógica de negócio, ele só altera quando o cara alterar o login. Porque ele está vinculado ao login, vinculado assim, na nossa lógica de negócio. Porque no Firebase ele não está entendendo esse camarada que está vinculado com o login que está aqui. Então na nossa lógica de negócio a gente não vai alterar esse cara, só vamos alterar o name. Só que posteriormente a gente pode ter imagens, idade, um monte de coisa. Então podem ser vários dados que poderão ser alterados. Então a gente vai voltar aqui, a gente vai utilizar um método de refatoração chamado mover acumulação para parâmetro coletor. Na hora que a gente começar a utilizar vai ficar mais evidente o que ele é. Primeiro, tem uma série de dados que o JSON aceita. Um deles é um map string object. Vamos chamar de map e ele vai receber um new hash map, que é um map, né, porque ele herda de map. Vamos aqui importar o map e o hash map. Show de bola. A gente pode alterar por enquanto o e-mail, né, pode alterar assim na nossa lógica de negócio só o nome. Mas o e-mail, vamos colocar um método para ele também, que posteriormente pode ser que ele seja possível de alterar na nossa lógica. O que a gente vai ter que alterar então? A gente vai ter que vir aqui e colocar mais dois novos métodos. Tem o setName, a gente vai criar um método chamado setName inMap. InMap. Onde o parâmetro de entrada vai ser o nosso parâmetro coletor. Map, string, object, map. E a nossa pergunta vai ser o seguinte: se houver algum dado em name ou em e-mail, quando chegar na vez do e-mail, a gente altera, né, coloca ele dentro do map. A gente pega get name, diferente de null, lembrando que vazio é diferente de null, então a gente vai tratar como dado. A gente vem aqui e coloca map, put, e coloca diretamente o name, né, que é exatamente a chave do nosso campo lá no Firebase, name e o valor. Get name. Você poderia colocar esse valor dentro de uma constante para não ficar, isso aqui a gente chama de valor mágico, não é bom. Quando ele fica solto assim. Quando a gente está utilizando uma vez só, não tem problema, mas se você começar a utilizar mais outras vezes, uma segunda vez em outro método, já fica ruim. Você coloca numa constante, porque se você alterar, depois você alterar em um lugar só. Então, até aqui tudo ok. setName map, coloca private, porque a princípio a gente vai utilizar ele somente dentro dessa classe aqui. Show de bola, agora a gente faz o mesmo para e-mail. Para evitar a fadiga, Ctrl R. Coloca name, e-mail, altera, caps lock também. Show de bola. Agora a gente vem aqui no nosso parâmetro coletor e faz o seguinte: set name e map e coloca o nosso map. O mesmo para e-mail. Show de bola. E aí a gente vai ter, antes de chegar nessa parte aqui, setVelo não vai ser o setVelo, a gente vai utilizar, ok? A gente vai verificar se ele não está vazio, a gente vai utilizar um padrão chamado cláusula de guarda. A gente vem aqui e coloca map is empty. Se for empty, a gente não faz nada. Você poderia dar uma exception, alguma coisa assim, enfim, porque você não pode tentar alterar nada, certo? Enfim, fica por você. Nossa loja de negócio, por enquanto, vai ser utilizando o cláusula de guarda. O que o cláusula de guarda faz é evitar condicionais aninhados. No caso, aqui a gente não vai estar utilizando o setVelo. Eu já vou voltar aqui para entender o que seria sem o cláusula de guarda. A gente vai vir aqui e vai colocar o update children. A gente tem duas versões. Uma versão pode ter um listener, quando o update é completado, se teve falha ou não, né, para poder informar o usuário se foi tudo ok, e outra opção não tem um listener, ele altera e, enfim, vida que segue, a gente continua utilizando o app. Esse nosso update DB, ele vai ter essas duas opções, correto? Com um listener e sem um listener.
Então a gente vai primeiro verificar vamos fazer o seguinte, sem o listener. A gente vai vir aqui, fazer uma modificação aqui e aqui. Sem o listener é só colocar o método. Certo? Então a gente vai ter que vir aqui e verificar uma coisa. Que antes de eu verificar, perdão, eu vou ter que mudar esse camarada aqui. Do jeito que está aqui hoje, a gente pode colocar um contexto, correto? Então esse camarada aqui também não vai poder ficar aqui. Então a gente vai ter que alterar esse camarada para public. A primeira alteração que a gente vai fazer é vir aqui, retrieve e colocar public. E por garantia, eu vou pegar esse camarada aqui, voltar em update e setá-lo aqui. Só colocar o this, ok? E UK user. Já já você vai entender isso. Então a gente está recuperando o ID aqui, para a gente ter certeza que a gente vai ter o ID. Ok, então essa parte a gente pode tirar. E a gente vai querer, nesse nosso Update Activity, saber quando teve a alteração correta ou não para poder informar o usuário. Então a gente tem outra implementação, né, para fazer, que seria o que viria aqui, ó. Por exemplo, New Completion Listener. Esse listener aqui, essa interface aqui. A gente vai voltar aqui. Vamos implementá-la aqui também. Completion Listener. E implementar um método obrigatório, que é apenas um onComplete. Show de bola. Quando chegar aqui, a gente vai verificar se o nosso Firebase erro é diferente de nulo. Caso sim, teve algum problema. Pega aí, toast, make test, show. Volta aqui, coloca o contexto, o texto, falhou, e o tempo. No caso, quando a gente vai colocar a mensagem, coloca length long. E aqui, a concatenação com o nosso Firebase erro, get message. Caso contrário, deu tudo certo. A gente coloca um short e coloca atualização realizada com sucesso. Bom, show de bola. Temos o nosso list implementado. Quando a gente volta em user, o nosso parâmetro de entrada agora vai ser o nosso listener. Tira esse camarada aqui, claro. Completion listener. Só que tem um problema, né? A gente vai vir aqui e vai perguntar, vou pegar aqui o parâmetro, completion listener, se esse camarada existe. Porque, lembrando, esse update DB, ele vai permitir que o camarada utilize ou não a versão com o listener. Então a gente vai perguntar aqui se ele é diferente de nulo e, né, agora que vem a alteração. Esse camarada aqui, deixa eu pular uma linha aqui. A gente pode fazer isso daqui, ó, essa notação aqui, ó, no Java. O que ele está querendo dizer é que isso daqui pode ser um array que tem uma ou mais posições com o tipo Firebase Completion Listener. Esse dado aqui, esse parâmetro aqui pode ser utilizado em conjunto com outros tipos de parâmetros. Um int, um long, só que ele sempre vai ter que ser o último da lista. Okay? Qual é a vantagem do pode ser? Porque a gente pode utilizar esse update DB sem nenhum parâmetro como entrada. Então, como a gente faz aqui, é verificar se ele não é nulo e se a primeira posição dele não é nula. Se isso aqui acontecer, quer dizer que a gente tem um listener para ser utilizado. Coloca aqui. Caso contrário, a gente não tem um listener e só alterar a vida que segue. Continua utilizando ela. Ok? Então, nossa cláusula de guarda, o que ela está fazendo é evitar que a gente faça isso daqui, ó.
para poder utilizar os outros condicionais. Volta aqui, coloca uma negação. Né? Esse padrão foi criado porque foi identificado que quando tinha alinhamento de condicional, para debugar era pior, né, e as chances de ter bugs eram maiores. Então eles criaram esse padrão chamado Covered Guard. Vou tirar aqui, que é esse camarada aqui que evita a gente alinhar condicionais. Bom, show de bola, né? Coloca o nosso listener. Por isso que a gente teve que tirar o retrieve, okay? Porque ele poderia ou não ter um contexto aqui. E aí, nosso método de faturação, mover dados para parâmetro coletor, né? Mover, no caso, a acumulação para parâmetro coletor. Pegamos os dados, verificamos se ele não é empty. Se ele for, aliás, não continua. Caso dê tudo certo, chega aqui, realiza a alteração, vamos voltar aqui e utilizar esse camarada. Só link em update, setou o nome. Opa, não é aqui. É no de cima. E usa update. E agora é só colocar o this, porque a nossa activity implementa esse camarada. Update, teoricamente para tudo certo. Né? Vamos ver se vai dar. Primeiro saindo aqui. Tirando da memória. E dando rebuild. Ok, agora a gente roda a nossa app. Show de bola. A gente vai ter que dar o logout, okay, como a gente fez na última aula, e conectar novamente. Tiengo@gmail 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que aí ele vai obter o ID, que a gente não estava obtendo anteriormente. Se bem que do jeito que a gente tinha feito, eu acho que ele tinha sim pego já o ID, mas enfim. Já estamos aqui também no Tiengo C. A gente vem atualizar. Vamos deixar a página aqui também preparada. Opa, tivemos um probleminha, vamos corrigir. Que foi... no pointer exception. Vamos voltar aqui, quando a gente entra no init, context.db provavelmente foi aqui, Firebase get ID, a gente não pegou o ID, não tem um retrieve ID aqui, okay? Então volta aqui, aqui como a gente tem um contexto, a gente pode chamar aqui dentro mesmo, não tem problema. Ok, agora é só executar novamente. Ok, vamos acessar aqui, atualizar, tá lá, Tiengo C, vamos colocar um outro nome, já vamos deixar aqui atualizado, aberto, perdão, cita, e vamos atualizar, a atualização realizada com sucesso, ele já atualizou aqui, se a gente voltar aqui na lista, ela vai estar atualizada também, ok? Então, está feita a nossa atualização, né? Tivemos que fazer todo aquele espaço de obter o ID, colocar os listeners, e só por garantia vamos dar o logout e criar um novo user, para ver se a gente não atrapalhou com nada no nosso cadastrar. Vou colocar aqui net@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usuário cadastrado com sucesso. Então nem precisamos de conectar, mas só por garantia. gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aí a nossa atualização. Net está aqui, Tiengo está aqui. Né? Então no próximo vídeo a gente vai abordar a atualização do e-mail e do password que está vinculado ao nosso login e auth. Ok? Então vamos ficando por aí. Valeu, obrigado e tchau.